Fala, galerinha, tudo bom? Eu sou o Jonathan e estamos com mais um Parabolando. E a nossa história de hoje é a Caixa Maravilhosa. E para começar, eu tenho algo incrível aqui, diferente, né? É essa caixa aqui, grande, pesada, mas nossa caixa maravilhosa. E eu queria trazer para vocês, né? Duas coisas na Bíblia, né? Dois eventos, duas histórias na Bíblia que fala sobre caixa, né? Igual essa aqui, assim. Na verdade, não é igual essa, mas fala sobre caixa. E a primeira história é a Arca de Noé. Aí você deve estar perguntando, ué, Arca de Noé? Mas a Arca de Noé não é uma caixa. Tá errado. A Arca de Noé é uma caixa, né? A gente se confunde achando que é um barco, mas ela não é. Até porque se você colocar no Google, ou se você procurar no dicionário, a palavra arca, ela significa caixa com tampa. Igual essa aqui, ó. Então é uma caixa com tampa. Então a Arca de Noé era uma caixa com tampa. No caso ali, uma caixa gigante, uma caixa muito grande, né? Porque era uma caixa que o propósito dela era salvar, né, tanto a família de Noé quanto os animais também. E essa caixa, que eu falei, o intuito dela foi salvar, né? Então por quê? Mas por que salvar? Mas o que aconteceu? Antigamente, lá em Gênesis, Deus tinha falado com Noé falando que ia destruir a terra. E falou assim, ó, Noé, eu vou destruir a terra porque o pessoal tá muito mal, o pessoal não tá me obedecendo mais, e eu tô triste com o pessoal. Só que eu me agrado de você, Noé, você ainda me obedece, você acredita em mim, e eu quero salvar a sua família. Mas para isso preciso que você construa uma arca, né? Uma caixa. Ele deu as medidas certinhas para Noé, né? Eu não lembro de cabeça, até porque eu sou muito ruim para lembrar tamanho de coisas. Mas imagina uma caixa gigante que caberia tanta família de Noé e cada casal de cada espécie de animal. Então imagina, tinha um casal de canguru, casal de elefante, casal de tigre, casal de morcego, casal de cada espécie, de gorila. Então, teve muito animal ali dentro. E Deus mandou Noé construir essa caixa gigante, né? Essa caixa grande. E essa caixa, eu acredito que a tampa dela não ficava em cima, mas ficava na lateral dela. Porque aconteceu? Quando Noé construiu essa caixa, todo mundo ficava zombando dele, né? Porque as pessoas não entendiam. Elas olhavam e falavam, ué, o que você tá fazendo, Noé? Por que você tá construindo essa caixa gigantesca? Aí ele falava que Deus falou para ele construir e que ia destruir o mundo. O pessoal não acreditava. Então ele continuou, tal, ficavam até zombando dele, mas ele continuou porque ele acreditava em Deus. E ele tinha uma portinha aqui, né? Como se fosse essa tampa aqui que a gente tem, só que era na lateral, que era onde os animais entravam, né? Que era por essa tampa lateral. E a Bíblia diz que quando todos os animais entrou, todo mundo entrou ali, né? Que era a família de Noé e os animais, Deus fechou a tampa. Então a tampa tava assim, Deus fez assim, ó, né? No caso ele fechou aqui. E por que que Deus fez isso, né? Porque Deus queria preservar a família de Noé e queria preservar os animais também. Porque ali subiu uma grande chuva e essa chuva inundou a terra inteira, então a terra inteira ficou debaixo de água e Deus preservou Noé, né, e a família dele e os animais nessa caixa. E ficou 40 dias e 40 noites assim. Então imagina quanto tempo, foi mais de um mês. Imagina você ficar um mês trancado num lugar, você ia ficar doido. E foi assim que Noé tava ali, né, ele ficou mais de um mês, né, 40 dias e 40 noites numa caixa gigante. Aí você fala, mas por que que o Senhor fez isso? Nossa, o Senhor literalmente prendeu Noé, prendeu a família dele, prendeu os animais numa caixa. Ele colocou dentro dessa caixa, mas não colocou para poder prender eles, mas colocou para poder salvar eles. Porque se estivessem fora da caixa, eles estariam mortos, que nem as outras pessoas que não acreditaram em Deus. Então essa foi uma história, né? Uma caixa que foi usada para poder salvar milhares de animais e a família de Noé. E a nossa segunda caixa é a Arca da Aliança, né? Olha de novo o nome Arca.
Então, Arca da Aliança. Isso aconteceu lá nos tempos de Moisés, né, onde Deus mandou Moisés construir uma arca, uma caixa, e nessa caixa Deus mandou certinho também as medidas, e essa caixa, ela tinha 2 arcos, né, um arco aqui, né, como se fosse um bastão, um varão, que ficava desse lado e do outro lado aqui. Em cima dela tinha 2 anjos, né, um de frente para o outro assim. E ela era toda revestida de ouro, né, era uma caixa de madeira igual essa, mas ela era toda revestida de ouro. E por que que Deus mandou construir essa arca, né, essa caixa tão bonita? Porque ele falou para Moisés que ele ia descer nessa caixa, né, toda vez que ele quisesse estar no meio do povo, ele ia descer nessa caixa. Então, dentro dessa caixa, né, Deus pediu para Moisés colocar, o maná, né, o maná que o Senhor fez descer do céu para o povo, a provisão no caso. Mandou colocar as tábuas das leis, que é todos os mandamentos que o Senhor mandou pra gente, e a vara de Arão, né, que foi a vara que floresceu. Então, Deus pediu essas coisas e colocou dentro da caixa. E o que que eles faziam com essas caixas, né? Essa caixa, para toda guerra que os hebreus iam, ele levava essa caixa, né, com esses bastões do lado, os sacerdotes colocavam no ombro aqui, né, os levitas, quer dizer, os levitas colocavam no ombro e ia pra guerra, iam conquistar cidades, sempre levando a Arca da Aliança aqui no ombro. E ela representava a presença de Deus. Então, como eles não podiam ter a presença de Deus dentro deles, eles tinham um lugar, uma caixa, um recipiente, onde Deus descia e colocava a presença dele ali. Que é tanto que muitas guerras eles venceram porque eles levaram a arca, que é a presença de Deus, trouxe vitória para eles. E foram essas 2 histórias. E agora eu queria mostrar para vocês o que tem dentro da nossa caixa aqui, né? É a nossa caixa maravilhosa. E ela tem uma coisa muito importante, que é muito importante até pra gente, né? Ela é importante acima de tudo pra gente, que é a palavra de Deus, a Bíblia. E por isso que ela se torna uma caixa tão maravilhosa, porque ela está guardando a palavra de Deus, né? E você sabia que nem essa caixa, nós também somos a caixa do Senhor, né? Nós somos uma caixa do Senhor. E o Senhor quer que a gente carregue a presença dele nessa caixa. Porque caixa vazia não tem valor nenhum. Caixa vazia é apenas uma caixa. Mas o que importa da caixa é sempre o que está dentro dessa caixa. No caso aqui, nós temos a palavra de Deus, né? E Deus, ele quer que você também seja uma caixa importante. Ele quer que você carregue a palavra dele, que você carregue a presença dele. Que nem eu falei, antigamente as pessoas não podiam ter a presença de Deus dentro delas. Então elas tinham um recipiente para receber a presença de Deus. E antigamente, para poder salvar o povo, Deus construiu uma caixa para colocar o povo ali e não morrer afogado. E se eu te falasse que Deus quer salvar outras pessoas, mas quer usar a sua vida, muitas vezes com uma célula, pregando, falando com seu amigo que não conhece a Jesus, você também é uma caixa de salvação, que nem a Arca de Noé, né? Que salvou Noé, a família dele e todos os animais. Deus também quer usar a sua vida para salvar outras pessoas. Mas você também é uma arca da aliança, né? Você é uma arca da aliança que carrega a presença de Deus, né? Aonde você for, pode ter certeza que você carrega a presença de Deus. Mas para isso você tem que buscar a Deus, você tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar, tem que se importar com as outras pessoas. E você fazendo essas coisas, você se torna uma caixa de Deus, né? Uma caixa que Deus usa para poder manifestar a presença dele, para poder abençoar outras pessoas. E é isso, gente, né? A nossa história de hoje foi a nossa caixa maravilhosa, e eu espero que você seja também uma caixa maravilhosa. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.